Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, galerinha aí de casa, tudo bem com vocês? Estão animados para a nossa segunda aula? Conseguiram fazer assim um exercício para relaxar a boca, a língua? Porque eu tenho certeza que na aula anterior todo mundo ficou com a língua travada, enrolada aí em casa, não foi? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês já estão com o ambiente e materiais organizados? Então vamos lá. Os objetivos para a nossa aula de hoje são esses que vocês estão vendo aí na telinha. Apreciar a história lida pela professora, a fábula A Raposa e a Cegonha. Compreender o encadeamento dos fatos narrados, atribuindo sentido à história. Identificar a moral da fábula. Nós vamos começar a nossa aula com um quebra-cabeça. Só que hoje a gente vai fazer o movimento inverso. Ao invés de montar o quebra-cabeça, nós vamos desmontar. E embaixo de cada um deles tem uma imagem que vai contar um pouco sobre a nossa aula de hoje. Vamos ver se vocês me ajudam a descobrir quem é que vai aparecer. Vamos retirar a primeira peça. Apareceu ali uma patinha, alguns pelos, olha, um animal com o corpo coberto por pelos. E desse lado aqui, quase não revelou muita coisa, não é mesmo? O que é que vocês estão vendo ali? Estão me dizendo que é um pé? Vamos continuar abrindo então. Olha lá, revelou uma orelha pontudinha, mais um pedacinho ali da carinha do nosso bichinho. E aqui, tem um pescoço fino, comprido, mas não é uma girafa. Vamos continuar observando. Olha lá, revelou mais a outra metade do corpinho, um rabinho. Vocês já sabem qual animal é? Estão muito ligadinhos mesmo. Olhem o outro animalzinho. Apareceu ali asa, pena. E vocês estavam certos, era um pé mesmo. Como vocês já descobriram os nossos animais, então vamos revelar. É a raposa e a cegonha, as duas personagens principais da nossa história de hoje. Chegou então a hora da história. Acompanhem aí em casa a leitura realizada pela professora. Fábula A Raposa e a Cegonha. A raposa e a cegonha viviam na floresta. Volta e meia se encontravam pela mata. Elas eram amigas, porém, a danada da raposa estava sempre disposta a pregar peças nos outros animais. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Minha querida amiga cegonha, venha jantar em minha casa esta noite. Vou preparar uma refeição deliciosa para nós. O fim da tarde se aproximava e já começava a escurecer. Então, a cegonha foi se dirigindo até a casa da raposa. Quanto mais se aproximava, sentia um cheiro bom, um cheirinho de comida que animava e empolgava a grande ave. Ao avistar a cegonha, a espertalhona correu recebê-la dizendo: vai entrando, sente-se aqui que já vou servir nossa refeição. Enquanto esperava, o cheiro ficava mais forte. Ao ver a raposa trazendo a comida, a cegonha exclamou: o cheiro está ótimo. Quando sentaram à mesa, a raposa, querendo pregar uma peça na amiga, serviu uma linda sopa num prato raso. É claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem problemas, mas a coitada da amiga, com seu bico comprido, não conseguiu tomar uma só gota.
Vendo isso, a raposa fingiu estar preocupada com a companheira e perguntou: Querida, a sopa está de lamber os beiços, mas você nem provou. Não está do seu agrado? A cegonha estava morrendo de fome, mas nada respondeu. Quando já estava saindo para ir embora, disse: Agradeço tamanha gentileza e faço questão de retribuir o jantar amanhã em minha casa. A esperta e danada raposa estava muito animada, pois a cegonha tinha fama de ótima cozinheira e o cheiro do jantar já tomava conta da floresta. Chegou no horário combinado, já foi se sentando à mesa e logo dizendo: Estou faminta e curiosa, pois todos dizem que você é ótima cozinheira. Quero ver quais delícias irá me servir. A cegonha então respondeu: Fiz uma sopa deliciosa assim como você. Já vou servir. A ave triste e magoada serviu a refeição numa jarra alta e de gargalo bem estreito, onde podia beber sem problema e sem dificuldade. Já para a raposa, restou apenas lamber as gotinhas que tinham escorrido pelo lado de fora do jarro. Logo, a raposa foi embora, e enquanto caminhava faminta pela mata, murmurava: Não posso reclamar da cegonha, ela me tratou mal, mas eu fui grosseira com ela primeiro. E então, crianças, prestaram bem atenção na nossa história? Observaram bem, ficaram atentos aí às ações da raposa e da cegonha? Nós já vamos analisar um pouco mais essa história. Antes, quero mostrar para vocês as características do gênero textual fábula, para quando vocês estiverem lendo lá o texto e observarem essas características, vocês já vão, opa, aí é uma fábula. Por quê? As fábulas são narrativas curtas, não são textos muito grandes. Os personagens são animais. Os animais falam nas fábulas e, além de falar, eles também assumem outras características humanas. Eles andam utilizando às vezes 2 patas só, sendo que no caso eles precisariam das 4. Ali na nossa fábula, os 2 animais cozinhavam, que também é uma característica nossa, humana, e eles então cozinharam ali na história. Então, os animais, eles falam e eles também apresentam algumas características humanas. Apresentam moral no final do texto. Sempre uma fábula traz uma moral, e essa moral é uma reflexão de valores humanos. Mas, prof, como assim reflexão de valores humanos? Nós vamos discutir, a partir da fábula, aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom. Agora, então, nós vamos discutir a respeito da moral da fábula A Raposa e a Cegonha. Vocês se lembram primeiro ali no comecinho do texto quais eram as características da raposa? O que ela gostava de fazer? Ela gostava de aprontar, não é mesmo? Aprontava com os animais da floresta, pregava peças nos outros bichos, fazia brincadeiras. Talvez lá na cabecinha da raposa isso para ela não fosse problema, fosse mesmo uma brincadeira. Mas os outros animais poderiam não ficar bem com isso que ela fazia, não é mesmo? Poderiam se sentir tristes, ofendidos, magoados, e ela, sem pensar e sem prestar atenção nos seus amigos, acabava fazendo isso. Ela então chamou a cegonha para jantar, não foi? E serviu a comida num prato bem rasinho, sabendo que a sua amiga não ia conseguir comer. Vocês acharam essa atitude correta? O que vocês acham? Que foi certo, que foi errado? Foi errado, não é mesmo? Por mais que ela estivesse pensando em brincar com a cegonha, ela
Ela deveria ter pedido desculpas e depois servido o jantar num recipiente que a cegonha conseguisse se alimentar e não precisasse ir embora com fome. Mas a cegonha, bem espertalhona também, já pensou na hora de ir embora: eu vou retribuir isso que a raposa fez comigo. Vou chamá-la para jantar na minha casa amanhã e vou fazer a mesma coisa. E foi isso que ela fez, não é mesmo? Chamou a raposa para jantar em sua casa e aí foi lá e serviu a sopa numa jarra alta, com o gargalo bem fininho e comprido. Não tinha como a raposa se alimentar. Nós podemos dizer que a cegonha fez algo que ali no nosso dia a dia, popularmente, nós falamos pagou na mesma moeda. E aí a raposa foi embora triste, não é mesmo? Mas ela se arrependeu, percebeu que tinha errado com a amiga primeiro, lá no início, no jantar. Vocês acham então que a atitude correta foi da raposa ou foi da cegonha? Eu acho que está meio dividido as opiniões aí em casa. Mas se nós pararmos para pensar, nenhuma das duas teve uma atitude correta. A raposa, porque quis fazer essa brincadeira, deixou a amiga com fome. E a cegonha, porque então tratou do mesmo jeito a amiga. Ela não deveria ter feito isso. Deveria ter relevado, feito um jantar delicioso, saciado a amiguinha, para ela ver como deveria tratar os seus amigos, não é mesmo? Que lição nós podemos tirar então dessa história? Que nós não devemos tratar os outros mal, não devemos fazer coisas ruins para os outros, porque eles também poderão fazer conosco. Então, não faça lá com o seu amiguinho, não faça com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Essa é a nossa moral. Não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. Não é mesmo? Não trate o seu amiguinho mal para que depois ele também não te trate mal. Certo, crianças? Guardem bem então aí na cabecinha de vocês a moral da nossa história, da nossa fábula. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês aqui na mesa para que nós possamos organizar os fatos da história. Vocês prestaram bem atenção? Organizar os fatos é importante para que, se vocês precisarem reescrever a história, vocês tenham essa ordem, essa sequência em que a história aconteceu. Se mais assim lá para frente, nos próximos anos, a professora pedir um resumo da história, é através dessa organização dos fatos que vocês vão conseguir construir o resumo. Então me ajudem a organizar os fatos da nossa fábula. Como é que a fábula começou? Com a raposa indo embora triste? Com a cegonha indo embora com fome? Não, isso mesmo. Começou com a raposa convidando a cegonha para um jantar. Vamos ver se vocês me ajudam a encontrar onde está esse fato. Só pôde lamber as gotinhas, não, triste e faminta. Serviu a sopa num prato raso, foi embora. Serviu a sopa em uma jarra, a cegonha não conseguiu comer. A raposa convidou a cegonha para jantar em sua casa. Esse é o primeiro fato, não é, crianças? Então, vamos colocar ele aqui no início da nossa organização. E depois, o que é que aconteceu? Foi a raposa que serviu o jantar. E ela serviu como? Num prato raso. Vamos encontrar onde está essa frase. Olhem bem aí em casa. Já conseguiram encontrar? Mostrem com o dedinho então lá na tela. Isso mesmo. Serviu a sopa em um prato raso. E agora, nós estamos resumindo, não se esqueçam. A cegonha, ela
foi embora, não é mesmo? E como que ela foi embora? Bem alegre, bem contente? A cegonha não conseguiu comer, isso mesmo. Então, por não conseguir comer, ela foi embora triste e faminta, mas quis retribuir o jantar, né? Triste e faminta, quis retribuir o jantar. E aí, quando a raposa chegou lá, toda animada, achou que ia comer muito bem, que a cegonha tinha preparado muitas delícias para ela, o que é que a cegonha fez? Fez uma sopa também, não é mesmo? E serviu em qual recipiente? Na jarra, isso mesmo. Serviu a sopa, olha só, tá aqui esse fato. Serviu a sopa em uma jarra alta e de gargalo bem estreito. E daí a raposa conseguiu comer? Não, né? O que restou para a raposa? Vamos encontrar aqui na mesa? Só pôde lamber as gotinhas que escorreram por fora da jarra. E para terminar, então, né, a nossa ordem aqui dos fatos, a raposa foi embora faminta, mas arrependida. Ela se arrependeu de ter feito aquela brincadeira com a amiga e daí do que aconteceu com ela, não é mesmo? Agora que vocês já me ajudaram a organizar a história, nós vamos fazer outra atividade. Me acompanhem aqui na telinha. Vocês aí em casa serão os nossos detetives. Vocês irão buscar as informações no texto. Um pedacinho do texto, um trecho do texto vai aparecer aí na tela. E eu vou pedir para que vocês encontrem alguma informação. E aí, com o seu dedinho, você vai colocar o dedinho lá na tela. Não muito forte, assim pertinho, bem de leve. Porque os dedinhos de vocês são mágicos. E aí, quando vocês aproximarem os dedinhos mágicos lá da tela, a resposta vai mudar de cor lá no texto. Vamos começar então? Observem esse trecho agora. A minha pergunta para vocês é: onde essa história se passa? Onde ela acontece? A raposa e a cegonha viviam na floresta. Volta e meia se encontravam pela mata. Elas eram amigas, porém a danada da raposa estava sempre disposta a pregar peças nos outros animais. Onde que essa história aconteceu? Onde ela se passou, vocês já sabem? Já colocaram o dedinho mágico na tela? Então vamos conferir. Tadã! Quem colocou o dedinho lá na floresta? Acertou muito bem, a história aconteceu lá na floresta. Vamos para a próxima pergunta. Se tratando de um jantar, como a cegonha soube que era hora de ir até a casa da raposa? Ela colocou o relógio para despertar lá, será? Passou um amigo dizendo: "Ô cegonha, tá na hora de jantar." Será que foi assim? Vamos ver se vocês encontram no texto então. O fim da tarde se aproximava e já começava a escurecer. Então, a cegonha foi se dirigindo até a casa da raposa. Jantar. Quando será que é o horário de jantar? Bem cedinho, no meio do dia, no meio da tarde, mais à noite? Já colocaram o dedinho mágico lá na telinha? Vamos ver se vocês acertaram. Muito bem para quem colocou o dedinho lá na palavra escurecer. Já estava ficando escuro, né? Já estava chegando a noite. Era então o horário de ir jantar. A próxima pergunta para vocês. Onde podemos identificar o recipiente em que a raposa serviu o jantar? Onde que a raposa serviu o jantar? Tenho certeza que vocês lembram. Quando sentaram à mesa, a raposa, querendo pregar uma peça na amiga, serviu uma linda sopa
num prato raso. Eu acho que vocês vão precisar de 2 dedinhos aí em casa. Colocaram os dedinhos? Vamos conferir. Num prato raso. Muito bem, crianças. O que não deixou, o que não possibilitou a cegonha se alimentar. Próxima pergunta. Agora nós queremos saber onde a cegonha serviu o jantar. Onde podemos identificar o recipiente em que a cegonha serviu o jantar? A ave triste e magoada serviu a refeição numa jarra alta e de gargalo bem estreito, onde podia beber sem problema e sem dificuldade. Olhem só, esse recipiente tem algumas características, é mesmo. Acho que vai precisar de mais de um dedinho, não é mesmo? Mas vocês já encontraram? Então vamos conferir. Isso mesmo, foi numa jarra alta e de gargalo bem estreito, onde ela pôde comer sem problemas. E agora, para terminarmos, em que trecho podemos observar o arrependimento da raposa? Logo, a raposa foi embora e, enquanto caminhava faminta pela mata, murmurava: "Não posso reclamar da cegonha, ela me tratou mal, mas eu fui grosseira com ela primeiro." Dedinho na tela e... tchanã! Isso mesmo, onde ela reconhece: eu fui grosseira com ela primeiro. E agora, para nós terminarmos a nossa aula, vamos fazer uma atividade que vocês têm aí em casa, no material que vocês levaram da escola. Nós temos algumas perguntas e algumas respostas. E vamos ter que ligar as perguntas até as respostas. De um lado, vocês têm uma coluna com perguntas e do outro lado, uma coluna com respostas. Aqui a professora tem algumas flechas coloridas. E vocês aí em casa podem utilizar lápis de cor. Vamos começar então. A nossa primeira pergunta é: onde a história acontece? Vocês acabaram de localizar com os dedinhos mágicos. Vocês me disseram que a história acontece na floresta. Aqui está então a nossa resposta. Olhem a pergunta: onde a história acontece? A flechinha vai lá na resposta. A história acontece na floresta. Conseguiram localizar no seu material? Próxima pergunta. Qual o gênero textual trabalhado na aula de hoje? Qual é esse gênero que tem uma moral, que os personagens são animais? É o gênero textual fábula. Vocês já conseguiram encontrar a resposta? Vocês estão me dizendo que é a terceira, então vamos lá. Primeira resposta, segunda resposta, terceira resposta. Gênero textual fábula. Vamos colocar então a setinha ali. Próxima pergunta. Onde a raposa serviu a sopa? A raposa serviu a sopa num prato raso, não é mesmo? E onde que está essa resposta, crianças? Vocês já conseguiram encontrar? A prof só vai trocar a flechinha aqui, que nós precisamos de uma mais curtinha. Aí, mas a resposta é a mesma. Isso mesmo, vocês estão me dizendo que está lá no final. A raposa serviu a sopa num prato raso. E agora, próxima pergunta. Quais as principais características do gênero textual fábula? Os animais assumirem características humanas e possuir uma moral. Olha a nossa flechinha aqui. Penúltima pergunta. Em qual recipiente a cegonha serviu a sopa? Aqui em cima, a nossa primeira resposta. A cegonha serviu a sopa numa jarra alta e de gargalo estreito. E a nossa última pergunta, também só sobrou uma resposta. Vamos ver se é a correta? Qual a moral desta fábula? Não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você.
Conseguiram, crianças, colocar aí todas as respostas alinhadas às perguntas? Joia! Vamos ver então se alcançamos os objetivos da nossa aula? Confiram comigo aí na telinha. Apreciar a história lida pela professora, a fábula Raposa e a Cegonha. Compreender o encadeamento dos fatos narrados, atribuindo sentido à história. Vocês me ajudaram a organizar e também me ajudaram a identificar a moral da fábula. Todos os objetivos foram alcançados. Obrigado pela companhia em mais essa aula e espero vocês na próxima. Tchau! Vem aí, matemática. Boa tarde, meus queridos. Como que vocês estão? Estão bem? Seguindo as aulas aí bem bonitinho de matemática? Então, vamos para mais uma aula de matemática com a professora Célia. Espero que estejam aprendendo, espero que estejam gostando, espero que estejam acompanhando a sequência das aulas, porque é muito importante que vocês não percam, né, essas aulas que são passadas aí durante a semana. Eu tenho certeza que elas vão enriquecer muito, ampliar muito o universo de conhecimentos de vocês sobre matemática, né? E sempre uma aula tem a ver com a outra. Então sempre a professora vai estar relembrando aulas anteriores para que a gente possa fazer as nossas aulas aqui para que vocês entendam da melhor maneira possível, tá bom? Então, vamos para o nosso objetivo da aula de hoje? Identificar o intervalo de tempo informando o horário de início e término de um evento. Então, isso faz parte do eixo, né? Grandezas e medidas. Mas, espera aí. Vocês estão ouvindo essa música que está tocando no fundo? Hein? Vocês estão ouvindo? O que essa música lembra vocês? Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já deve ter ido até esse local maravilhoso para poder assistir espetáculos fantásticos. Lembraram da música? Muito bem, essa música lembra circo. Então, nós hoje vamos contar para vocês um pouquinho a história de um circo. Chama-se Circo Sorriso, né? Esse circo veio para a cidade e ele trouxe vários espetáculos. E esse circo tem um palhaço muito legal que se chama Risadinha, né? O Risadinha, deixa eu pôr o nome dele aqui do ladinho para vocês já irem percebendo, tá? Como que escreve aqui bem certinho. Esse é o palhaço Risadinha. Olha que graça. Ele nasceu e se criou dentro do circo. Então ele conhece tudo, ele que organiza os espetáculos, ele que faz os lanches para a hora do lanche, ele que organiza o pessoal. E então, ele sabe tudo do circo. Inclusive, ele que foi nas escolas para poder entregar, distribuir convites para as crianças poderem assistir os espetáculos, né? Então, esse aqui é o palhaço Risadinha. Apresento para vocês ele. E por que Risadinha? Porque como o nome do circo é sorriso, então ele vive fazendo as pessoas sorrirem, rindo, né, à toa. Então, o nome dele ficou Risadinha. E o nosso palhaço Risadinha, como ele se envolve com tudo dentro do circo, porque ele nasceu e se criou ali naquele ambiente, é o espaço dele, ele resolveu fazer uns convites para levar para as crianças nas escolas, para elas irem assistir os espetáculos, tá? Vamos ver como que ele organizou esse convite? Vamos dar uma olhada lá? Então, olha que convite legal. Então, ele se colocou ali a foto dele no convite, ele colocou a foto dos outros colegas ali dele, né, que participam, o mágico, os outros palhaços, todos, né? Então, vamos ver como é que ficou esse convite. Olá, criançada! Eu sou o palhaço Risadinha e quero convidá-los para mais uma estreia do Circo Sorriso. Eu e meus amigos estamos esperando vocês para um mundo de muita magia e diversão. Nossos horários de apresentação: manhã das 9 às 10 horas, que é um espetáculo de curta duração, e à tarde das 14 às 15 horas e 30 minutos, longa duração, das 16 às
longa duração, das 18 às também longa duração. Contamos com sua presença, venha se divertir com a gente. Observem, crianças, esse convite que o Risadinha fez. Tem alguma coisa faltando ali. Mas, o que será? Né? Vamos ver ali. Se você observou, se você percebeu o que está faltando, guarde essa informação que já nós vamos voltar a ela ali para ver se a gente pode ajudar de alguma forma, né? Porque na verdade o que aconteceu? Como o Risadinha tem muitas coisas para fazer, ele se envolve em tantas palhaçadas dentro do círculo, na hora de digitar e imprimir o convite, ele esqueceu de colocar ali algumas coisas, né? Mas ele ficou tão preocupado quando ele descobriu isso e ele pediu a nossa ajuda para nós podermos ali deixar o convite bem bonitinho, bem organizado para que depois as crianças possam ler, né, e se orientarem ali pelas informações do convite, tá bom? Mas guarda essa informação aí, que logo nós já vamos ajudar o nosso amigo palhaço Risadinho, tá? Enquanto isso, crianças, nós vamos observar, fazer alguns cálculos em relação à questão do horário dos horários, né? Então, observem lá, que como que ficou o convite. Então, se nós observarmos, vejam lá, vamos calcular o tempo de cada apresentação. Para isso, nós vamos utilizar o relógio analógico, né? O relógio analógico. Então, vejam ali, que na programação do Circo Sorriso, nós temos os horários das apresentações, né? Que é às 9 horas, às 14, às 16 e às 18. O tempo de duração ainda nós não vamos calcular, e o horário de término nós temos alguns, mas outros nós também vamos ter que calcular. Então, vamos nos basear ali na primeira apresentação do dia, que começa às 9 horas. Vejam, ela começa às 9 horas e termina às 10 horas. Nós temos que saber qual é o tempo dessa curta duração. Para isso, nós vamos precisar aqui do relógio. Então, observem aqui que nas aulas anteriores, lembram que a gente já trabalhou hora, nós já trabalhamos minutos, né? E é muito importante a gente perceber que para cada hora ela tem 60 minutos. Então, o ponteiro pequenino aqui marca a hora e o ponteiro grande marca 1 minuto. Então, vamos aqui colocar, né, nessa posição. Então, observem que à medida que o ponteiro grande dos minutos ele dá a volta no relógio, o pequeno, ele lentamente se movimenta para formar a próxima hora, certo? Esse movimento do ponteiro grande, ele é extremamente importante para que se forme a hora, né? E vocês viram que nós temos aqui também, relembrando a aula anterior, né? Aqui dentro em azul, nós temos aqui as horas depois do meio-dia, né? Então, nós temos aqui 13 horas ou 1 hora da tarde, 14, 15, 16, 17, 18, 18 horas ou 6 horas da tarde, né? 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, o relógio, ele precisa, as horas, né? Elas darem 2 voltas completas no relógio para formar as 24 horas, para formar o dia, certo? E aqui fora, foi colocado os minutos, né? Para que nós possamos também entender que aqui, esse azul é depois do meio-dia, como que são contadas as horas, né? E aqui volta os minutos ali, lembrando também de cada... Enfim, quem assistiu a aula anterior, né? Com certeza vai lembrar. Mas nós temos uma situação ali para resolver, né? Nós sabemos que o primeiro espetáculo começa às 9 horas. Então, vamos posicionar o relógio. Vou fazer rapidinho aqui para nós podermos chegar lá nas 9 horas. Observe que nós temos um terceiro ponteiro ali que é do segundo, mas esse no momento nós não vamos trabalhar com ele, crianças. Nós vamos somente nos deter aqui na hora nas 9 horas. Então, observe aqui, crianças, que se o espetáculo começou às 9 horas e ele terminou às 10, então nós temos um horário de início e um horário de término desse primeiro espetáculo aí, que é às 9 horas. Então, como que vai ficar? Vamos ver lá qual que vai ser o tempo de duração do espetáculo. Então, veja, ó, o ponteiro dos minutos está girando,
deu um giro completo e formou uma nova hora, um novo horário. Então, ele chegou às 10 horas. Então, veja, ele completou 1 hora. Opa, caiu aqui. Ele completou 1 hora. Então, isso nos faz perceber que das 9 às 10, nós temos 1 hora de duração, certo? Então, observem lá na tela agora. Então, o horário da apresentação começou às 9, terminou às 10, então, quanto durou? Ele durou exatamente 1 hora redonda, 1 hora cheia, né? Que a gente diz, 1 hora completa, tá? Muito bem. Mas nós temos mais uma situação ali, que é às 14 horas. Nós temos o horário de início e o horário de término, que terminou às 15 horas e 30 minutos. Muito bem, da mesma forma. Vamos, 14 horas, vocês lembram 14 horas, como que a gente marca no relógio? Depois do meio-dia, nós continuamos contando na sequência do 12 mesmo. Então, nós temos o 12, 13 e 14. Então, 14 horas significa que são 2 horas da tarde. Vamos girar aqui para que a gente possa compreender. Então, deu meio-dia, 1 hora. Então, se eu estou me referindo ao horário da tarde, então eu digo que são 14 horas, que é a mesma coisa que 2 horas da tarde. Tá, se eu sei que o espetáculo terminou 15h30, então vejam, nós temos que girar o relógio para encontrar as 15 horas e 30 minutos. Então, eu sei que o 15 está aqui, que equivale a 3 horas da tarde. Mas são 3 horas e meia. Então, eu sei que também, se eu continuar girando o ponteiro, eu vou encontrar aqui os 30 minutos, que equivale a metade da hora. Se 1 hora é 60 minutos, metade da hora são 30. Então, o ponteiro vai ter que dar a volta e parar ali. Vamos ver, então? 14h30, 15 e 15h30. Então, vocês viram que ele deu uma volta inteira e parou na metade da segunda hora. Então, vejam bem, então isso indica que esse espetáculo, ele teve de duração 1 hora e 30 minutos, certo? Então, aqui vocês viram, né, que a professora deu uma volta inteira, que completou a hora, e mais a metade da segunda hora. Então, 1 hora e meia. E dessa forma, opa, caiu aqui o ponteirinho de novo, né? Vamos arrumar aqui. Então, vejam, então aqui ele está marcando 15 horas e 30 minutos, certo? Vamos colocar aqui bem certinho para poder marcar, certo? Isso significa então que o segundo espetáculo, que é o da tarde, que tem longa duração, ele dura 1 hora e 30 minutos, certo? Deu para vocês perceberem? Sim, mas agora aqui nós temos uma outra situação. Lembram que eu pedi para vocês guardarem a informação do convite? Então, vamos observar aqui como é que nós podemos ajudar o palhaço Risadinha a corrigir aquele equívoco que foi cometido na hora que ele imprimiu o convite. Então, observem lá. Vejam, crianças, que nós temos aqui nessa tabela o espetáculo das 9 horas, que é um espetáculo de curta duração, certo? Então, ele levou apenas 1 hora. Os espetáculos da tarde, os 3, eles têm longa duração. Se eu sei que o primeiro espetáculo durou 1 hora e meia e os outros horários são iguais, porque eles são de longa duração, então, automaticamente eu já consigo perceber que o horário das 16 horas também durou 1 hora e meia, certo? Porque eles são iguais. Tá, então eu tenho o horário de início, o horário de intervalo, agora eu tenho que calcular o quê? Que horas vai terminar o espetáculo das 16 horas.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o horário de início e girar o relógio lá, 1h30, para mim descobrir em que horário que termina esse espetáculo das 16 horas. Vamos ver? Vamos voltar para o relógio? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, já marcado, né? Vamos colocar lá no 16. É importante vocês perceberem esse giro aqui. Deixa eu só deixar bem certinho aqui para ficar mais fácil. Então, vejam bem aqui, ó, 16 horas. Então, 16 horas equivale, crianças, a 4 horas da tarde. Então, por isso que já tem o 16 ali do lado do 4, tá? Então, eu posso dizer das duas formas, ou 16 horas ou 4 horas da tarde. Então, nós sabemos que o espetáculo, ele dura 1h30. Então, o que nós vamos ter que fazer? Para nós descobrirmos a hora, nós vamos dar uma volta inteira com o ponteiro dos minutos aqui. E para descobrir a meia hora, a gente vai até a metade aqui do relógio, que equivale a 30 minutos, certo? Então, vamos lá. 16, 17 e mais meia, que funcionou o quê? Como 17 horas e 30 minutos. Então, que horas que terminou o espetáculo das 16 horas? Vamos olhar lá na telinha? Ele terminou às 17h30, ou seja, às 5 horas e 30 minutos, ou 5h30 da tarde, certo? Viu como é fácil? Muito bem, se nós já descobrimos o horário das 16, o das 18 vai ser também fácil, né? Porque nós já temos agora esse conhecimento. Então, vejam bem lá. Então, nós temos lá das 18 horas. Então, vamos colocar aqui. O espetáculo começou às 18 horas. Nós sabemos que ele também, por ser de longa duração, ele dura 1h30, 1h30. Então, como é que nós vamos fazer aqui, tá? Vamos girar o ponteiro do minuto, que é o ponteiro maior, vamos lembrar? O ponteiro do minuto é o maior e o ponteiro da hora é o menor, tá? Para que o ponteiro da hora se movimente, eu tenho que girar o ponteiro do minuto para formar esta hora. Então, vamos lá. Se eu sei que é 1h30, então como que vai ficar? 18 horas. Vou dar uma volta completa no relógio. Formei 19 horas. Mas ainda falta o quê? 30 minutos, ou seja, metade da hora, porque o espetáculo, ele tem de duração 30 minutos. Então, eu vou colocar aqui 19 horas e 30 minutos. Veja que o ponteiro pequeno ele já está quase se deslocando ali para 20 horas, mas ele ainda não está. Por quê? Porque é metade. Se ele fizesse a volta inteira, logicamente que ele iria ficar ali no 20. Mas então, por isso que a gente lê, como ele não chegou ainda, ele está caminhando para formar a próxima hora ali. Então, eu percebi que 19 horas e 30 minutos é o horário do término do espetáculo das 18 horas, certo? E dessa forma, crianças, é importante que vocês observem aqui, certo? Então, vamos lá. Dessa maneira, nós conseguimos achar todos os horários, né? O horário da curta duração, que é 1 hora, o horário da longa duração, que é 1h30, que são os espetáculos do período da tarde, das 14, das 16 e das 18 horas, certo? Mas então, agora nós conseguimos ajudar o nosso amigo, o palhaço Risadinha. Vamos ver como que ficou o convite dele? Com os horários corretos? Vamos lá então, olhem aqui. Então, lembram que eu pedi para vocês guardarem a informação? Era esse espaço aqui que estava vazio. Então, agora nós conseguimos completar o convite do palhaço Risadinha com as horas normais. Então, ficou lá no período da manhã, das 9 às 10 horas, curta duração. Por quê? Porque ele dura somente 1 hora. E os espetáculos da tarde, que tem longa duração, todos eles duram 1h30, ou 1h30. Também é uma forma correta da gente fazer a leitura das horas, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e
agradeço aí por quem ajudou, quem pensou e quem em casa fez um reloginho para nos ajudar a descobrir a hora que estava faltando. Só que nós temos mais uma situação, problema aí que nós podemos ver com a questão da hora. Vamos ver qual é? Então, nós temos uma situação, problema. Carlinhos foi assistir com o seu pai, com seus pais, o espetáculo das 16 horas. O espetáculo das 16 horas, certo? Só que eles saíram de casa às 15h30. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o horário que eles saíram de casa, né? Carlinhos, o seu pai e a sua mãe. E eles foram até o circo, né? Até o circo lá. E o palhaço Risadinha também já estava lá para poder recepcioná-los, né? Então, olha que legal aí. E eles chegaram, eles queriam assistir o espetáculo das 16 horas. Eles saíram de casa às 15h30 horas, certo? Então, aqui é o horário que começava o espetáculo do circo, certo? Então, eles saíram de casa às 15h30. E eles chegaram exatamente no horário que ia começar o espetáculo. Agora nos resta saber quanto tempo que eles levaram para chegar até o circo. Vejam que eu tenho um horário de início, que é a saída deles de casa, que foi às 15h30, às 15h30, e para chegarem até o circo às 16 horas. Então, eles chegaram exatamente no horário. Então, eles levaram, né, o horário ali bem justo do trajeto. Tá, como que nós vamos calcular isso? Quem já sabe, tem um conhecimento melhor das horas, pode até fazer de cabeça, mas nós aqui vamos novamente utilizar o relógio para que a gente possa verificar que horas que isso aconteceu. Então, nós temos lá um horário que é 15h30. Lembrando que 15, professora, no relógio só tem até o número 12. Sim, mas a partir do meio-dia, nós começamos a contar a sequência, né? 13, 14 e 15. Então, vamos localizar aqui no relógio o número 15, que equivale a 3 horas da tarde. Vamos levar os ponteiros até lá. Vejam, observem que à medida que isso é muito importante essa observação, crianças, porque a partir do momento que eu estou mexendo no ponteiro do minuto, vejam como a hora vai se formando, né? Até chegar ali no 15. Opa, às vezes o ponteirinho cai um pouquinho, mas a gente já ajuda ele aqui. Então, 15h30. Opa, localizei as 15h30. Mas o espetáculo começa às 16, ou seja, às 4 horas da tarde, ou 16 horas, certo? Então, vamos movimentar os ponteiros para chegar até o 16. Opa! Veja que ele estava marcando a metade da hora e ele marcou mais uma metade. Então, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, ele levou o quê? De 30 até 60, mais a outra metade da hora. Então, eles levaram 30 minutos para chegar até o circo. Perceberam? 15 minutos, eles saíram às 3h30, levaram 30 minutos e chegaram às 16 horas no circo. Muito bem. Então, para quem conseguiu aí acompanhar e acertar, ótimo, né? Mas tem uma outra situação, que nós vamos ver ali, outra situação, problema. Vamos dar uma olhadinha na telinha? Então, durante o espetáculo houve um intervalo para o lanche. Os convidados foram informados que esse horário seria das 17 horas até as 17h20. Quanto tempo durou o intervalo? Então, agora nós temos uma outra situação, né? O intervalo para o lanche começa às 17 e termina às 17h20. Observem aqui, ó.
tem que dar uma paradinha, porque como demora muito, né, de longa duração, então as pessoas têm que ter um espaço para ir ao banheiro, para comprar, né, alguma coisa, algum alimento para poder, né, se organizarem no circo. Então, veja, se o intervalo, nós temos que calcular aqui que tempo dura. Se começou às 17 e terminou às 17h20, vamos marcar aqui no relógio. Então, vejam bem, vamos novamente usar os ponteirinhos do minuto. Então, vejam bem que aqui, ó, os vermelhos marcam os minutos. Então, vamos lá. 17 horas já está posicionado ali, tá? 17 horas equivale a 5 horas da tarde. Então, é bem importante, né, a gente sempre estar lembrando dessa relação. Então, o ponteiro do minuto, ele se deslocou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Olha aqui, ó, 20 minutos. Então, isso significa que esse tempo de intervalo, ele leva exatamente 20 minutos. Com certeza alguém aí já de cara percebeu, né? Mas é importante que a gente perceba a construção, como que a hora vai se formando para chegar até lá. Então, aqui a gente conta de 5 em 5, então 5, 10, 15, 20 minutos. E olha lá, ó, tá? O ponteiro ele está ligeiramente se deslocando já para a próxima hora. Então, à medida que ele vai girando o ponteiro dos minutos, ele já vai tentando formar a próxima hora. Então, para que nós possamos marcar, ficou 17 horas e 20 minutos. Certo? Muito bem. E o que será que nós aprendemos hoje de legal? Vamos ver se vocês conseguem perceber? Vamos lá. Então, nós aprendemos que o relógio, ele é um dos principais instrumentos para medir o tempo. Que a partir dos horários de início e término de um evento, nós podemos calcular os seus intervalos. O domínio da leitura das horas, ela se faz necessária na nossa organização do dia a dia. Legal, né? E os nossos objetivos, será que a gente atingiu? Identificar o intervalo de tempo informando o horário de início e término de um evento. Então, nós já vimos aqui o horário que termina, né? Já ajudamos o Risadinha lá a organizar o seu convite, que estava faltando alguns horários, tá? E vamos para a nossa tarefa? Vamos lá. Henrique trabalha na bilheteria do Circo Sorriso. Sabendo que o primeiro espetáculo tem início às 9 horas, ele sai de sua casa às 8h30, 8 horas e 30 minutos. Quanto tempo Henrique leva para chegar ao trabalho? Marque um X na resposta correta. Então, eu tenho 1 hora, 1h30 e 30 minutos. Depois que vocês marcarem ali, vocês podem também marcar no reloginho abaixo. Marque em cada relógio as horas marcadas ao lado de cada um. Então, no primeiro relógio, 8h30 e no segundo, 9 horas. Lembrando que ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. E dessa forma, encerramos mais uma aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Pode formar o reloginho aí em casa, os bonequinhos, desenhar e fazer todo, né? Sempre procurar rever essas aulas e fazer ali na prática, né? Convidando também quem está junto aí para poder assistir, tá bom? Crianças, um beijo, fiquem bem e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Oi, galerinha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Educação Física? Hoje, nós vamos aprender sobre as capacidades físicas, que na aula passada, o professor Anderson já tinha tomado com vocês esses conceitos, né? Ele trouxe os conceitos de cada capacidade e trabalhou algumas brincadeiras. Hoje a gente vai dar continuidade a essas atividades, né? Nós vamos trabalhar as capacidades, todas elas, e vocês vão entender um pouquinho na prática como que funciona e quando que a gente trabalha cada capacidade. Para a aula de hoje, vocês vão contar com a ajuda do professor Anderson, da professora Tatiane, da Escola Kazuko, e minha, da Escola Genoridas. Meu nome é Marcela. Então, na aula de hoje, a gente vai precisar de alguns materiais. Provavelmente, vocês podem adaptar isso em casa, tá? Para o alongamento e para algumas brincadeiras, que a gente utilizaria na escola o colchonete, vocês podem utilizar o tapete. Ó, ali a gente tem um tapete que a professora Tati trouxe de casa, tá? Para nossa brincadeira
onde a gente vai trabalhar algumas das capacidades, a gente trouxe, em vez dos cones que vocês utilizariam na escola, vocês podem estar utilizando as garrafas PETs que vocês têm em casa, garrafinha de água, ou até mesmo um tênis, algo assim. Para outra brincadeira nossa, para nossa terceira brincadeira, a professora trouxe bolinhas coloridas, porque a gente vai precisar de cores, de diferentes cores, né? Mas vocês podem pegar tampinha de garrafa, vocês podem pintar um papelzinho, pegar um chamex, cortar ele, pintar com lápis de cor e vocês fazerem 3 cores, tá? Uma de um lado e outra de outro. Vocês já vão entender como que vai funcionar cada brincadeira e como que vocês vão, como é que vocês vão montar isso em casa. A gente vai convidar vocês para estar brincando com a gente aqui, tá? Se tiver algum colega, algum irmãozinho, o pai, a mãe, o responsável por vocês em casa, convida para brincar junto, tá bom? Então, relembrando a aula passada, o que o professor Anderson falou que são quais são as capacidades físicas que o professor Anderson passou para vocês? Vocês lembram? Quem lembra aí? Tenta fazer um esforço. Vamos lá. Agilidade, flexibilidade, resistência, força. Qual mais? Qual que era a próxima? Qual que era a outra? Equilíbrio, coordenação motora. Esqueci alguma? Se a professora esqueceu alguma, vocês lembram aí, provavelmente vocês devem ter anotado no caderno ou em algum lugar. Então, essas capacidades que nós vamos trabalhar aqui, através de brincadeiras. Em todas as vezes que a gente for trabalhando as brincadeiras, vocês vão lembrar lá. Ah, essa aqui é resistência. Ah, nessa brincadeira eu estou trabalhando flexibilidade. Beleza? Que o importante é vocês entenderem na prática como que essas capacidades funcionam e como que elas existem no nosso corpo. Lembrando que todos nós nascemos e temos capacidades físicas. Essas capacidades, elas são treináveis. Se a gente brincar, se a gente correr, se a gente for praticar algum esporte, alguma modalidade, a gente vai treinar algumas dessas capacidades físicas, beleza? Então, vamos para a aula. Agora a gente vai começar com o alongamento, beleza? A professora Tati vai fazer os alongamentos e a professora Marcela vai narrando isso para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Começamos com os membros superiores. Estende o braço lá em cima. Estica bem. Isso. Aí na casa de vocês vão contar, a professora Tati está contando até 10 na cabeça dela. Aí na casa de vocês vão contar até 10. Lembram? Até 10, aí depois troca o movimento. Então, junto com a professora Tati lá. Solta os bracinhos, isso, para frente e para trás. Muito bem. Alonga lá. Segura no ombro. Ou melhor, no cotovelo. Empurra. Trocou. Vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Vamos lá. Coloca a mãozinha lá nas costas e empurra o cotovelo com a outra mão. Contem na casa de vocês até 10, pessoal. Muito bem. Troca. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Flexiona aí o quadril, desce lá embaixo, segura. Contando até 10. A professora Tati provavelmente já está no 6, 7, 8,
9, 10. Muito bem. Joga todo o peso do corpo para uma perninha e flexiona ela. E a outra vai manter estendida. Vamos lá? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca, joga o peso na outra perna e estende a outra. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Vamos lá. Pega com a mãozinha na ponta do pé. Mantém uma flexionada e a que você está pegando na ponta do pé, você tem que manter estendida, tá bom? Vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora mais um alongamento com a professora Tati e com o professor Anderson. Flexiona os joelhos, tenta manter o equilíbrio. Para manter esse equilíbrio, a gente olha para um ponto fixo e estende o outro braço. Busca o equilíbrio aí em casa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora a gente vai começar a nossa aula com as brincadeiras que a gente preparou para vocês. A primeira brincadeira se chama, né, que a gente denominou de mímica das capacidades. Como que vai funcionar? O professor Anderson e a professora Tati vão fazer um movimento de atividade física. Eles vão escolher os movimentos. Então, por exemplo, o professor Anderson está fazendo um movimento. A professora Tati vai ter que adivinhar qual que é a capacidade física que ele está trabalhando. Difícil, né? Vocês podem tentar aí em casa também. Quando o professor estiver realizando o movimento, vocês vão falar: ah, deve ser essa capacidade, ah, deve ser resistência, ah, deve ser força, tá bom? Então, beleza. Então, nós vamos começar lá. A professora Tati vai ser a primeira a fazer a mímica, tá? Então, vamos olhar lá para os nossos professores. A professora Tati vai começar com um movimento. O que será que a professora Tati está fazendo, hein, professor Anderson? Ah, parou, professora? Vamos ver se o professor Anderson vai adivinhar? Pode falar para mim, professor. Polichinelo. Está fazendo polichinelo? Sim, ela está fazendo polichinelo. E qual é a capacidade que a professora Tati está trabalhando nessa atividade? Resistência. Muito bem! 1-0 para o professor Anderson. Ele acertou. A professora Tati, nesta brincadeira, ela está fazendo polichinelo, né? E ela está trabalhando a resistência, principalmente a nossa resistência de respirar, respiratória, aeróbica que eles chamam, beleza? Mas por enquanto é só a ideia da gente entender qual é a capacidade que a professora Tati está trabalhando. Agora a gente vai inverter. O professor Anderson vai fazer a atividade sem falar nada e a professora Tati vai ter que adivinhar qual que é a capacidade física que ele está trabalhando ali, beleza? Vamos lá. Olha só. Qual é a atividade que o professor está fazendo? Sei sim. A professora Tati sabe. Vamos lá, professor Anderson, pode levantar. Vamos judiar do professor, deixar ele bastante tempo. O professor Anderson estava fazendo uma atividade chamada prancha. Isso. Qual que é a capacidade, professora Tati? Força. E também um pouco
Isso. Os dois juntos. Muito bem. Então, assim, o professor Anderson fez uma atividade chamada prancha. Exigiu o que do professor Anderson? Qual que é a capacidade? Força. A professora Tati acertou. Então, tá 1-1. O professor Anderson acertou da professora Tati e a professora Tati acertou do professor Anderson. Agora, vamos passar para a professora Tati novamente para ver qual que é a atividade que ela vai fazer agora. Qual será que a professora Tati está fazendo? Qual será? Parou. Qual será que é a atividade, professor Anderson? Eu queria que ela fizesse de novo. Na verdade, ela está trabalhando a agilidade. Agilidade. Muito bem. Então, o que a professora Tati fez? Lembram lá na escola que a gente sempre faz essa atividade? Que é o zigue-zague entre os cones. A gente faz essa atividade antes das práticas esportivas, a gente faz para aquecer, lembram? E essa atividade é muito importante. A professora Tati não cansou, porque ela é muito resistente, mas ela está trabalhando a agilidade e o professor Anderson acertou novamente. 2-1. Agora o professor Anderson que vai ter que fazer a outra atividade. E talvez a professora Tati dê uma judiada aí, né? Vamos lá, vamos ver. Olha só. Você não fez no começo da aula esse? O que é esse? Lembra lá que teve a aula do grupo 1 semana passada? Vai lembrar, a gente trabalhou essa capacidade. Qual será que é a atividade que o professor Anderson está fazendo? Um alongamento. Muito Tá bem. ajudando na capacidade física da flexibilidade. Muito bem. Brincar com o professor não é fácil, né? Porque eles sempre vão acertar. O professor Anderson fez o quê? Alongamento. E a professora Tati acertou, né? Ele está trabalhando quando a gente alonga, a gente está trabalhando a nossa flexibilidade, tá? Outros movimentos também, a abertura, que muitos de vocês gostam de fazer, tá? E a flexibilidade também é muito importante. Alguns dos professores vão querer fazer mais algum? Então, o que a gente viu nessa brincadeira? Atividades que envolvem agilidade, flexibilidade, força e resistência. A gente pode agora, vai para a próxima atividade, próxima brincadeira que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Que o nome da brincadeira é cabo de guerra, tá? O cabo de guerra, vocês têm corda em casa? Se vocês não tiverem, sem problemas. Vocês podem utilizar o cabo da vassoura. Se a mãe deixar, se a avó deixar, se o pai deixar, se o responsável deixar. Vocês podem utilizar o cabo de vassoura. Vocês vão ter que fazer o quê? Olha lá na mão da professora Tati a corda. Vocês vão ter que demarcar a corda com alguma... Só mostrem bem lá. Vocês vão ter que demarcar a corda com uma fita pintada de alguma cor, ou o cabo de vassoura com uma fita. Amarra um lacinho, qualquer coisinha. Aí vocês demarcam o chão também, porque tem que ficar bem certinho no meio. Porque senão, se fica muito pro lado da professora Tati, a professora Tati tem vantagem. Olha a marcação no chão lá que o professor Anderson está mostrando. A professora Tati vai ter vantagem em cima do professor Anderson. E se ficar muito pro lado do professor Anderson, quem que vai ganhar? Óbvio que é o professor Anderson, né? Então agora a gente vai trabalhar uma capacidade física. E eu quero que vocês pensem aí em casa, qual que é essa capacidade física? Muito bem. E vão pensar, até o final da brincadeira, vocês vão falar aí em casa qual que é a capacidade que a gente está trabalhando nessa brincadeira. Agora a gente vai ver quem vai ganhar. Vamos lá? Começa lá no chão, lá pra não roubar. Isso. Então agora, 1, 2, 3, valendo! Vamos ver quem é mais forte. A professora Tati está ganhando.
O professor Anderson começou a ganhar vantagem. E tá disputadíssima essa brincadeira entre os professores Anderson e Tatiane. Quem que vai ganhar? Kazuko? Caso sim. Muito bom! Eles são fortes mesmo! O professor Anderson ganhou! Tem uma coisinha que eu tenho para dizer para vocês, inclusive. Qual que é a capacidade física que a gente trabalhou agora? Força! Muito bem, força! E o professor Anderson, por que será que ele ganhou da professora Tati? Quem sabe me dizer? Vocês sabiam que essa capacidade física, ela é predominante nos meninos, em homens? Claro que é treinável, né? Então, de repente, a professora Marcela pode ser mais forte que o professor Anderson, né? Essa eu quero ver. Outra aula a gente faz a disputa. Agora, a gente vai para uma outra brincadeira para encerrar, beleza? A gente vai trabalhar uma outra capacidade e da mesma maneira eu quero que vocês pensem em casa qual que é a capacidade física que a gente está trabalhando, tá? Como que vai ser a brincadeira? A gente vai utilizar as bolinhas coloridas. Então, nós vamos dispor as bolinhas coloridas, uma do ladinho da outra, para ficar com o professor Anderson. Que o nome da brincadeira, na verdade, é Siga o Mestre. O professor Anderson vai ser o mestre e ele vai tocar nas bolinhas. Então, ele pode tocar na azul, pode tocar na vermelha, pode tocar na amarela, em qualquer uma. E nessa que ele toca, a professora Tati tem que ir imediatamente para a bolinha da cor que ele tocou, tá? Se o professor Anderson tocar na bolinha vermelha, a professora Tati tem que ir imediatamente para a bolinha vermelha. Tocou na amarela, a professora Tati se direciona para a bolinha amarela. E vocês aí em casa vão lembrar qual que é a capacidade que nós estamos trabalhando. Ok? Vamos lá. Vamos ver qual que ele vai tocar. Amarela. Vermelha. Ele vai acelerando para a professora Tati. Azul. Vermelha. Azul. O que vocês acham que a professora Tati está bem rápida? E o que ela está fazendo? Ela muda de direção. Agora vamos trocar um pouquinho. Vamos trocar um pouquinho. A professora Tati vai ser a mestre e o professor Anderson vai fazer o que ela mandar. E aí deve depender dela. Se ela tocar, quanto mais rápido ela toca, mais rápido o professor vai ter que se deslocar. Vamos lá. Amarelo. Azul. Vermelho. Azul. Amarelo. Vermelho. Muito bem. Beleza. Então, assim, obrigada, professores. Essas foram algumas brincadeiras que a gente trouxe para vocês. Essa última brincadeira a gente trabalhou uma capacidade bem interessante, que é a agilidade. É a mudança, é a velocidade que você tem que ter, mas com mudanças de direção, tá? Então, vamos retomar lá. Nós trabalhamos hoje na nossa aula atividades que dá para nós trabalhar: agilidade, força, resistência, flexibilidade, no alongamento, principalmente no início da aula, lembram? E as demais capacidades. E também a coordenação motora, o equilíbrio, tudo envolvido. Por quê? Coordenação motora, a gente envolveu mais de uma capacidade. A professora Tati teve que trabalhar com a velocidade junto com a agilidade, o professor Anderson também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Quero agradecer a presença dos professores que trabalharam bem pesado hoje. Eles vão terminar a aula aqui tomando água, com certeza. E quero agradecer, claro, a presença de vocês aí de casa, tá? Um abraço bem forte em cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Vamos dar tchau, professores?